Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar o nosso curso a respeito da genética e da biologia molecular. Bem, pessoal, como falado na aula anterior, as sequências de genes dos eucariotos, por exemplo, a nossa própria espécie, são interrompidas por sequências intervenientes, ou os introns. Quem não assistiu essa aula anterior, fica aqui em cima para assistir. Pois bem, hoje então, na sequência lógica, nós falaremos aqui do splicing, que é justamente o processo que ocorre nos nossos RNAs, ainda lá dentro do núcleo, e que é responsável por retirar esses introns dos nossos RNAs. Então, lembrando vocês das aulas anteriores, tanto os nossos exons quanto os nossos introns são transcritos em aquilo que a gente chama RNA primário, ou um transcrito primário. Mas os introns deveriam ser sempre removidos através do processo de splicing. Esse processo, então, o splicing, deve remover um intron de cada vez, e ele ocorre através de duas reações sequenciais, duas reações químicas sequenciais, que nós chamamos de transferência de fosforil ou transesterificações. Independentemente desse nome totalmente técnico e correto em termos químicos, o que a gente está querendo dizer aqui é que as transesterificações vão então propiciar que a gente retire os introns e una os exons em uma única molécula de RNA. A maquinaria que realiza esse processo todo aqui conhecido como splicing é uma maquinaria altamente complexa que é composta aí por 5 RNAs diferentes, mais centenas de proteínas. Os RNAs que constituem, então, o espliciosomo, escrevi aqui, são conhecidos como pequenos RNAs nucleares, ou SNRNAs. Essa maquinaria altamente dinâmica, então chamada de espliciosomo, e que é constituído de centenas de proteínas e 5 tipos de snRNAs diferentes, ela é capaz de retirar os introns fazendo essas duas reações químicas sequenciais, essas transesterificações aqui. Como vocês conseguem ver pela figurinha, as etapas resumidas aqui, é claro que é nosso objetivo sempre dar um resumo para vocês. Né? O primeiro ponto aqui, o spliceossomo é responsável por fazer uma adenina contida aqui no intron atacar a posição 3' do exon anterior. A partir do momento que ocorre esse ataque e o corte aqui do final do primeiro exon, ela se liga aqui, ó, pessoal, liga covalentemente com a adenina. E aqui, ó, tá ali a representação da ligação covalente, ou seja, formando agora aqui um lacinho na adenina e deixando livre essa pontinha aqui do primeiro exon. E depois o spliceossomo basicamente aproveita, então, justamente essa posição 3' aqui do primeiro exon que está livre e faz ele atacar aqui a posição 5' do segundo exon, arrebentando, então, o lacinho e propiciando aqui com que os dois exons façam, então, uma junção para se tornar um RNA contínuo. Esse lacinho, então, poderá ser degradado em nucleotídeos únicos para ser reaproveitado numa futura síntese de RNA, ou mesmo tem algumas questões aqui futurísticas que poderemos talvez falar nesse curso. Em alguns casos, esses introns podem conter algumas sequências especiais, interessantes, que participam também da regulação gênica lá dentro do núcleo. Bem, pessoal, pode parecer uma enorme perda de tempo e de energia realizar todo esse processo de retirada dos introns de basicamente todos os nossos RNAs. Mas como a gente vai ver na próxima aula, isso pode dar possibilidade de a gente conseguir fazer proteínas diferentes com a mesma informação de DNA. Não é legal isso? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e com certeza nós nos veremos no próximo para falar então a respeito do splicing alternativo. Grande abraço a vocês todos. Até lá!